Uma das maiores dificuldades que nós temos nos dias atuais é apresentar uma perspectiva bíblica acerca da família, já que nos dias de hoje podemos dizer que a visão sobre família tem sido deturpada justamente por causa de ideologias que foram criadas. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, sobre a família. Então pegue a sua Bíblia e vamos estudar a palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, professor da IBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, aqui em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez na nossa lição, onde que hoje nós vamos estar tratando sobre família. O assunto da nossa lição de hoje é a família, né? E vai tem, né, como título, Relacionando-se com a Família. E para nós iniciarmos, nós vamos ter o texto base de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que vai dizer assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nós temos esse texto aí como base, onde que vai tratar justamente na questão de tratamento da família. E eu gostaria já de firmar aqui para a nossa conversa de hoje que a família ela é uma bênção de Deus, se assim podemos dizer, é a primeira instituição dada, criada por Deus e que foi deixada no mundo, ou seja, você e eu participamos de uma família, quer você tenha constituído sua família ou se você é geração de uma família. E nós precisamos entender o que é família, o que seria essa que a gente usa muito o termo família, mas nós precisamos definir o que é família. E família é um agrupamento de pessoas. De acordo com o dicionário Aurélio, nós temos a definição de que é um conjunto de parentes de uma pessoa, das pessoas que moram com ela, de duas pessoas ligadas pelo casamento e seus descendentes, ou ainda de pessoas que possuem ancestral comum. Ou seja, você tem um tio, uma tia, um avô, avó, isso é a sua família, ou se você é ligado a uma outra pessoa através do casamento, também você constitui sua família. Enfim, família, como eu disse, foi constituída por Deus, é uma bênção que Deus entregou, aonde que, como foi falado na introdução, nos dias atuais tem havido aí algumas ideologias onde que tenta deturpar todo esse plano, todo esse projeto que Deus criou, que é algo abençoador. Nós podemos ver aí, de acordo com os dias atuais, aonde que estão querendo firmar e fazer com que você e eu tenhamos que engolir a questão de que pessoas do mesmo sexo elas são uma família, elas podem constituir uma família, mas sendo que nós temos a Bíblia como base, aonde que vai trazer uma perspectiva diferente para nós, E é uma perspectiva antiga, onde que nós entendemos que a palavra do Senhor, nós entendemos que ali está firmada a verdade. Enfim, nós precisamos também entender o objetivo com que Deus criou a família. Podemos dizer que na Bíblia nós encontramos essa resposta, tá? Aí a Bíblia diz que Deus criou o homem e olha só, ele deu autoridade para dominar sobre a terra, ou seja, você e eu, homens e mulheres, Deus deu esse poder para que nós viéssemos dominar as coisas da terra e formou a mulher para ser nossa ajudadora. Essa referência está lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 24. Os irmãos podem ler depois. E através aí dessa união veio os filhos, que é o presente de Deus também, que nós podemos entender que é o presente de Deus para a nossa família. Mas aí, nessa constituição, quando Deus criou a família, que Deus criou, que deu os filhos, entrou a questão do pecado, que é onde que se criaram a poligamia,
onde os atos sexuais fora do casamento, a questão que a gente costuma falar que é a traição, né? A criação de filhos sem pais e por aí uma série de coisas. Mas o objetivo, né, que Deus deu para a família, no caso, seria de dominar a terra, dominar as coisas, ter o domínio, ter uma família abençoada, né? E isso aí, em parte, ele tem sido afrontado justamente por causa do pecado. O pecado ele veio para justamente tirar toda, podemos dizer assim, né, toda a magia, toda a lindeza do projeto de Deus para a vida do homem. O pecado ele entrou justamente para acabar com isso, né? É onde que tem havido traições, né? Casos extraconjugais, onde que as famílias têm se separado, homens e mulheres se separam, o filho às vezes não tem mais contato com seu pai ou o contrário, enfim, isso tem acontecido nos dias atuais, justamente por causa da entrada do pecado. Mas também nós devemos entender o que seria, né, o relacionamento conjugal, já que nós estamos falando de família. Relacionamento conjugal é a interação entre marido e mulher dentro de uma união matrimonial, né? Ou seja, você com a sua esposa ou com o seu esposo, né, o relacionamento entre você e seu cônjuge. E esse relacionamento é até uma nota assim, muito, muito interessante que quando eu estava estudando a lição, eu tive que grifar aqui, que o relacionamento, Deus ele faz uma comparação da importância do relacionamento, justamente do relacionamento dele com Israel, né, como se fosse a união entre um homem e uma mulher. Da mesma forma que aqui, né, na lição coloca assim, como uma cerimônia de casamento. Tem uma referência lá que também não vai dar para a gente ler aqui, mas os irmãos podem estar lendo, que é em Efésios 5, 26, de 26 a 32, onde que tem os escritos ali na carta de Efésios falando sobre como que tem que ser essa questão do relacionamento, né, da igreja, como que Deus ele espera, que fala que é sem mácula, sem mancha. Enfim, os irmãos podem estar lendo também. Então Deus ele enxerga o relacionamento do homem, né, do homem com a sua mulher, uma forma muito importante, que deve ser algo puro, que deve ser algo verdadeiro, que deve ser algo sincero, né? E qualquer outro tipo de relação fora do casamento é o adultério, né? É pecado. E Deus ele condena isso, ou seja, qualquer tipo de ação fora do padrão ali do que ele criou de relacionamento homem e mulher é considerado pecado. Gostaria de estar fazendo leitura do texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, que vai dizer assim: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Ou seja, se você e eu temos um relacionamento com uma pessoa, né, com a nossa esposa, e daí nós nos relacionamos, ou com o esposo, né, nos relacionamos com uma outra pessoa, e isso você está fazendo um ato que é pecaminoso, justamente porque quando no seu casamento você firmou uma aliança com a pessoa, né, então o que está fora disso aí é considerado pecado. Então, é isso aqui que o texto está querendo dizer. Se você se relacionou com a meretriz, com a prostituta, ou se você está num relacionamento que não é agradável, isso vai ser tão errado para você quanto para outra pessoa. Também eu gostaria de pontuar a questão do relacionamento entre pais e filhos, que é algo tão importante quanto qualquer outra coisa, né? Já que dentro da família nós temos o relacionamento entre marido e mulher, né? Homem e a mulher, marido e esposa, também tem um relacionamento entre pais e filhos, né? Os filhos eles têm o dever de obedecer, né, seus pais, mas também já para nós iniciarmos assim, declararmos que tem muita gente que talvez não tenha entendido, filhos são herança do Senhor. Salmo 127, versículo 3 vai dizer assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Ou seja, filhos são bênção do Senhor. Creio que quem já tem seu filho desfrutou ali do nascimento, desfrutou ou desfruta do desenvolvimento e entende e fala assim, nossa, realmente essa criança veio para a minha vida, Deus me deu como presente para abençoar, para alegrar a família, alegrar a nossa vida. Ou seja, isso é importante, nós enxergamos que Deus nos entregou algo que é tão grande, tão grandioso, tão maravilhoso, que é os nossos filhos, né? Que são os nossos filhos.
Então, são herança da parte de Deus para a nossa vida. Também, e nós nunca podemos esquecer disso, sempre tem em nossa mente que filhos, eles são bênção para a nossa vida, ok? A Bíblia também recomenda que os pais devem cuidar bem dos seus filhos, orientando não apenas nas questões relacionadas à educação, né, as boas maneiras, a forma de tratamento, mas também na questão espiritual, justamente apresentando o Evangelho aos filhos. Nós devemos também ter sabedoria ao ao tratamento com os nossos filhos. É preciso, ter uma sabedoria muito grande para no relacionamento, para que nós não venhamos fazer o que vai falar aqui à frente, que é o texto de Colossenses 3:21, que vai dizer assim: vós pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Ou seja, essa orientação, justamente para que você e eu tenhamos um bom relacionamento com nossos filhos, é não irritar os nossos filhos, assim está dizendo a palavra do Senhor. E eu entendo e interpreto da seguinte forma: você e eu, como os pais, temos duas opções de tratamento relacionado aos nossos filhos. Ou podemos ter uma conversa boa, uma conversa que seja agradável, sem escândalos, sem ignorância, sem ser de uma forma, um tratamento agressivo. Ou nós temos essa opção de sermos mais rude e mais agressivo, dando a entender, de que o próprio filho vai chegar um momento que ele vai se irar com o pai. Então nós temos esses dois caminhos acerca do relacionamento com os nossos filhos. E é recomendável da melhor forma que seja um relacionamento mais amigável, agradável, não termos os nossos filhos como adversários, como inimigos, e sim como amigos. E por isso nós também vamos ler o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 4, que vai dizer assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, o que Deus ele vai se alegrar quando nós temos o nosso relacionamento baseado no diálogo, o privilégio que nós temos de dialogar com os nossos filhos, para nós termos um relacionamento amigável. Então, essa seria a melhor forma de termos um bom relacionamento com os nossos filhos, tendo um tratamento, tendo sabedoria no trato. Porque se você e eu irarmos nossos filhos, vai chegar um dia onde que eles não vão nos obedecer, vai chegar um momento onde que eles vão dar as costas para nós, e isso também não vai ser agradável ao coração de Deus. E também nós temos que olhar para a questão também da obediência dos filhos, já que a Bíblia também dá orientações aos filhos, ou seja, sobre obediência. Deus recomenda que os filhos eles sejam obedientes aos pais, isso daí é um fato. E Efésios capítulo 6, versículo 1 vai dizer o seguinte: vós filhos sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Ou seja, Deus ele olha para a questão da obediência como ato de justiça. Você ser justo em relação ao tratamento, à obediência aos pais. E também a Bíblia vai orientar em Efésios 6, versículo 2 e 3 o seguinte: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ou seja, é o primeiro mandamento, honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem os seus dias se prolonguem na terra, que é o texto lá em Êxodo, nos 10 mandamentos. Então, honrar pai e mãe é uma orientação com promessa, onde que Deus está entregando a cada um de nós, ou seja, a bênção de ser obediente aos nossos pais. Então a Bíblia também ela traz essa recomendação para os filhos para que o relacionamento com pai e filho seja algo agradável ao Senhor. Então, queridos, essa foi a nossa lição de hoje, falando sobre família, relacionamento, sobre a família, na família. Espero que você tenha gostado dessa lição, não somente gostado, mas também aprendido bastante sobre a palavra do Senhor. E o desejo do meu coração é que a sua família, a sua casa seja abençoada, que o seu relacionamento com seu cônjuge seja um relacionamento abençoado, o seu relacionamento com seus filhos também seja abençoado da mesma forma, tá bom? Vamos estar orando para encerrar
essa lição de hoje. Oremos. Amantíssimo Deus, Pai, nós te rogamos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, pelos ensinamentos, principalmente tratado sobre família, que aquilo, Deus, que for necessário transformar, mudar, que o Senhor entre com providência e que o Senhor venha agir poderosamente em nosso meio, na nossa casa. Assim, Deus, que o Senhor possa abençoar o relacionamento matrimonial de cada homem e mulher que está assistindo esse vídeo, essa aula. Também, Deus, que o relacionamento entre pais e filhos sejam abençoados da mesma forma, Senhor. Que possamos seguir os seus ensinos, tudo que está escrito na Bíblia, porque é bom, perfeito e agradável. Essa é a oração, Deus, que fazemos, te agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, desejo a você uma semana abençoada, a você, sua família, sua casa, que possamos estar aqui no próximo domingo com mais um tema que creio que vai ser um tema edificante para a minha vida e para a sua vida também. Então, queridos, fique com Deus e até a próxima.